Olá, povo de Deus! Vou contar um pouco da história da minha vida para vocês, do tempo da minha infância. Não é nada fácil, não foi nada fácil a minha infância. Minha infância foi um tempo assim que eu não gosto, às vezes, nem de lembrar. Vou contar para vocês, para me partilhar um pouco do meu sofrimento. Eu não sei se aquele tempo todo mundo que era criança sofria, mas eu sei que eu sofri demais. Eu sofri muito. Então, eu sou o terceiro filho, terceira filha da mãe, do pai. Primeiro foi meu irmão mais velho, né? Depois foi o segundo, eu sou terceiro. Mas daí não teve mais menina, só eu. Todo mundo pensa, a Hilda, ela teve vida boa. Não teve vida boa, não. Minha vida foi uma vida dificilíssima. Então, meu pai, com a minha mãe, muito pobre, demais. Meu pai era trabalhador, minha mãe trabalhadeira, mas não tinha recurso. Naquele tempo não tinha. Nem que a pessoa fosse trabalhador, o sofrimento era do mesmo tamanho. Então, e daí o pai queria que eu fosse estudada, né? E o pai queria que eu fosse estudada. Porque eu, desde criancinha pequena, eu já pegava o caderninho dos meus irmãos, já ficava rabiscava até as paredes, querendo fazer letras, rabiscava com carvão. Meu pai disse: eu apanhar essa menina na escola por 5 anos. Me colocaram eu na escola com 5 anos. Mas imagina, para mim ir na escola tinha que caminhar a pé 6 quilômetros. 6 quilômetros. 6.000 metros. De ida e de volta. Então foi um sofrimento muito grande. Tinha que sair bem adiantado para chegar lá. Não tinha merenda, não tinha lanche. A mãe não tinha para fazer também um lanche para mim. Não tinha um dinheiro para comprar. E nem que tivesse também não tinha onde comprar. Daí o que eu fazia? Vocês conhecem, eu tenho certeza que todos vocês conhecem o virado de feijão, que é feijão, farinha e banha de porco e sal. É gostoso? É, mas para comer em casa, né? E eu levava numa latinha, nem pote de plástico não tinha na época. Tinha umas latinhas de folha. Tinha muita lata de folha naquele tempo. Plástico depois que começou a vir. Daí eu levava uma potada de virado de feijão para comer com a mão, assim, ó, na hora do recreio. Enfiava a mão lá, porque eu não sei porque que não apanhava colher, né? Não levava uma colher. E ali eu ia comendo aquela pelota de virado de feijão frio na hora do recreio. Isso, quando era pro verão, era bom. Mas quando era pro inverno, era triste. E quando não, eu levava também, às vezes, batata doce assada, daí era bom. Às vezes levava pipoca estourada ou levava mandioca frita, daí era bom também. Mas, minha gente, bolinho também, bolinho de farinha de centeio, que é uma farinha preta, sabe aquele bolinho preto? Era bom também, mas o tardo virado era triste. Mas nós levava, para não morrer de fome. A gente passava o dia todo, afinal de contas, em função daquela escola. E eu era muito pequena e eu não tinha noção do que era estudar. Eu não tinha noção do que era escola.
Eu era muito criança, então eu queria conversar lá na sala. E a prof era muito ruim. A professora era ruim. Era ruim. O nome dela era Daci. Deus me livre, Deus me livre. Quando eu lembro desse nome, eu faço 500 vezes. Olha, onde ela tiver, que Deus pague ela. O que ela me fez? Os meus joelhos não criavam mais pele. Fazia tempo. Ela colocava grão de milho aqui embaixo para mim me ajoelhar. Ela fazia cada castigo todos os dias, todos os dias. Ficava na área para que todo mundo visse eu lá ajoelhado. Todo dia. Sofri demais. Quando foi um dia, meu irmão tirou eu do castigo por conta dele. Meu irmão mais velho, o Altair. Que eu ia junto com o Altair e o Antoninho. O Antoninho do meio, né? Que tinha o Altair mais velho que tem, né? E o Toninho, o segundo, e eu, o terceiro. O Altair veio e falou, saia daí. Eu falei, mas essa professora não pediu, não deu ordem ainda. Eu com medo, professor. Ele, levanta já, vamos sair já. E eu saí dali e a prof pegou e deu, expulsou nós da escola. Expulsou como se nós fosse assim, uns criminosos, sabe? Expulsou nós da escola. E daí eu dei graça. Confesso. Fomos embora. E olha, sofrido, não tinha coberta em casa, tempo de frio, a gente sofria frio, não dormia de frio. Os colchões eram de palha, cheia de palha de milho, coberta nós não tinha uns cobertorzinhos, que o nome dos cobertor se chamava égua. Nós cobria com aquelas éguinhas e tinha os colchadinhos velho. Era muito pobreza em casa. Nós sofria demais. Comida tinha essas comidas que eu falei. Quirera, nós comia muito quirera. Hoje até não sou muito fã de quirera. Comia quirera de milho. E tinha comida até boa, mas era comidona. Criança não é muito fã de comidona. Carne não faltava quase. Porque meu pai caçava, meu pai tinha porco, tinha galinha também. Minha mãe fazia farinha no manjolo, que também hoje não existe mais. E a gente não passava fome. Tinha abóboras, coisas assim. Mas era muito triste. Uma muda de roupa para sair, só. Calçado eu fui calçar mesmo, depois que eu tinha já mais de 10 anos, que eu comprei um sapato, porque eu quebrei erva mate, assim, para uns vizinhos nossos lá, que estavam vendendo erva mate, daí eles pagavam para quebrar as ervas, e nós fomos quebrar aquelas ervas. E foi com aquele dinheiro comprei um sapato e comprei um caldeirão de feijão, de cozinhar feijão para minha mãe. Porque a minha mãe, nós éramos uma barbaridade de gente em casa e a mãe cozinhava 1 quilo de feijão por dia. Todo dia a mãe cozinhava feijão. Daí eu tinha dó da mãe. E o dia que eu ganhei que o dinheirinho, eu fui comprar o sapato na cidade e aproveitei e comprei um caldeirãozão deste tamanho. E 5 quilos de feijão. Naquela panela ia 5 quilos de feijão. Era um bagual de um carneirão. Foi um presente. O primeiro presente que dei para minha mãe foi um carneirão de feijão. Para mãe cozinhar feijão, quer dizer. Então, não foi fácil. Meu pai era alcoólatra na época. Brigava com a minha mãe, brigava com nós. Atropelava os filhos da casa. Na época, o pai era muito ruim.
O pai dava tiro dentro de casa, furava as paredes com bala. O pai atirava onde queria. O pai gritava e nós não podíamos dizer nem A. Se ela dissesse A, tomava um tapa no ouvido. O pai surrava nós com pau de lenha, com qualquer que tivesse na mão, com nó de pinha, com pedra, qualquer que tivesse, o pai batia em nós. A mãe não era assim, mas o pai era. Era difícil. O pai ficou bonzinho depois que ele envelheceu, que eu sinto a morte do meu pai, né? Sinto saudade dele. Mas ele foi muito bravo para nós. Foi bravo demais para mim e para os irmãos meus. Mas o sofrimento não era só isso. Era pior, muito pior. E daí eu tinha que ser babá de todas aquelas crianças. Minha mãe tinha um filho quase por ano, que nós somos em 10, né? Eu tinha que cuidar daquelas crianças. Tinha que ajudar a mãe, tinha que ir na escola. Eu quase morria. Daí, de tanto o pai ser ruim para mim, a mãe falou: filha, eu vou ter que aguentar isso aí até o fim da minha vida. Mas você já tem 12 anos, quase 12. A hora que você encontrar um rapaz assim, 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 tem umas qualidades lá, né? Você pode casar. Pois foi assim que aconteceu. Quando eu completei os 12 anos, eu achei um rapaz muito mais velho do que eu. Um que era de lá da comunidade mesmo. Mas não era conhecido meu. Ele parava fora. E eu namorei com o rapaz e o pai quase matou eu de surra. E o rapaz veio e pediu para casar. E dali uns dias eu fugi com o rapaz. Daí que eu entrei no inferno de uma vez. Daí eu não vou contar o resto para vocês. Mas minha vida foi muito triste. Todo o tempo que eu tive casado com aquele homem foi muito triste. E a minha infância nem se fala. Não gosto de lembrar da minha infância. Não gosto de lembrar do tempo que eu era criança. Não gosto. Tenho raiva de lembrar. Queria tanto uma boneca. Ganhei uma boneca. Que o meu irmão foi vender uma galinha para comprar aquela boneca. A boneca não tinha braço para apanhar roupa, não tinha perna para apanhar roupa. E era uma boneca muito feia, muito pequenininha. E não adiantou nada. A minha avó andava fazendo umas bonecas de trapo para mim. Hoje eu não posso ver boneca, que eu quero as bonecas. Eu fiquei com trauma e fiquei com falta. Hoje eu digo que eu vivo a minha infância. Hoje eu vivo a minha infância boa, né? A parte boa. A minha infância, a minha adolescência, a minha juventude e essa idade que eu tô tendo. Eu vivo todas as idades na mesma, porque aquele tempo não valeu. A única saudade que eu tenho para valer é da minha mãe. Muito, muito, muito. É, daquele tempo e de algumas amigas. Mas do pai também, né? É, porque a gente perdoa. Mas eu sofri muito. Essa é a minha vida. Nós puxava água com o balde de muito longe, cortava lenha. Era sofrido demais, demais. Só não passemos fome porque tinha essas comidonas para comer. Essa foi mais uma história minha que eu não gosto nem de lembrar. Mas sou curada hoje. Vivo a minha vida alegre e feliz, porque eu tenho que aproveitar, já que não vivi antes, tem que viver agora. Tá ok? Um grande abraço e um beijo, se inscreva no canal. Deixa aí teu joinha e teus comentários. Fique com Deus. Deus abençoe vocês.